Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando agora, exatamente, nesse exato momento, 14 horas, está chegando o nosso programa Manancial de Água Viva. Eu quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estar aqui mais uma tarde, nesta maravilhosa Rádio Missões. E agradecer também a todos vocês que estão cada dia mais juntinho aqui conosco, para nós ouvirmos uma hora aqui de palavras sempre dadas por mim e pelos nossos amigos, e também lindos louvores entoados pelas grandes louvadoras do Senhor Jesus. Queridos, eu quero dizer para vocês que aprendi, e eu espero que vocês também aprendam, que a vida às vezes é difícil, viu? Surgem as tempestades, e essas são intensas muitas vezes, e a gente vai se sentir fraco, às vezes nos sentimos pequeninos, mas Deus sempre vai nos socorrer, com toda certeza. Tenha plena certeza disso, que apesar disso tudo, Deus sempre vai nos socorrer, e Ele irá também não só nos socorrer, mas também vai nos ajudar a vencer. Agora, o mais importante disso tudo é você nunca desistir. É você ter fé e crer que Ele está ao seu lado todos os instantes, todos os segundos da sua vida. Amém? Por isso que está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mulher guerreira é aquela que rasga o corpo e a alma por amor à vida, por um amor maior. É aquela que levanta o rosto e o corpo marcados, mas com orgulho para o mundo ver. Ser mulher guerreira é ter um coração que bate por várias vidas ao mesmo tempo. Glória a Deus por isso. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Olá, que Deus abençoe você grande e poderosamente. Nós vamos realizar a oração da proteção divina. E essa oração é justamente para que Deus venha abençoar você e a sua família com a proteção dele. E quando nós falamos de proteção divina, logo nós nos lembramos do salmo mais conhecido do mundo, que é o Salmo 91. Então nós vamos orar baseados neste salmo, para que a proteção divina esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que não é um inscrito aqui no nosso canal, aproveite agora antes dessa oração e se inscreva. É muito fácil, é só clicar no botão inscrever-se. Nós temos aqui milhares de inscritos que recebem orações todos os dias. Acione também o sininho
para não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. E gostando da oração, se sentindo bem, deixe o seu like. Ele é importante para o canal. E também compartilhe essa oração com os seus amigos, com os seus familiares, com aqueles que precisam da proteção divina. Vamos então agora pedir essa proteção para Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos em oração para pedir ao Senhor a tua proteção para nós e também para a nossa família, Senhor. Porque nós sabemos que a única proteção verdadeira é aquela que vem do Senhor. Não é o dinheiro, não são os muros altos, não são os seguranças que vão garantir a proteção de uma pessoa. Mas a tua bênção, a tua luz, a tua mão é aquela que afasta o mal da nossa vida. É aquela que afasta as trevas, as pestes, as doenças, as maldições e as pragas. Então eu peço que nesse momento o Senhor venha revestir essa pessoa e também os seus familiares com o teu manto de proteção. Venha revestir, meu Pai, para livrar essa pessoa do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, para livrar essa pessoa da seta que voa de dia e da mortandade que assola ao meio-dia. Meu Deus, nós temos visto muitos caírem
por causa das doenças, caírem por causa de assassinatos, de vinganças, de coisas que eles não têm nada a ver. Mas aqui na tua palavra o Senhor diz que 1000 cairiam do nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos atingidos, pois nós fizemos do Senhor o nosso refúgio. Ah, meu Pai amado e querido, é isso, meu Deus. O Senhor é o nosso refúgio. Nós nos apegamos a Ti com amor, não com interesse. Nós invocamos o Teu nome e o Senhor nos responde. Então abençoa a vida dessa pessoa com a Tua luz e com a Tua proteção. Que cada vez que essa pessoa ouvir essa oração, ela vem estar protegida, ela vem estar abençoada no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, venha dar muitos anos de vida para essa pessoa. Venha dar saúde, venha dar vitórias e venha abençoá-la com a Tua proteção. Venha, meu Pai, ordenar aos Teus anjos para que estejam sempre com essa pessoa e com a família dela. E se por algum motivo essa pessoa tropeçar, cair, que esses anjos segurem nas mãos dessa pessoa e levantem ela. Que essa pessoa tenha a autoridade para pisar na serpente, para pisar nos escorpiões, para pisar em todo o poder do mal, em nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, que fazemos a Ti e Te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Cada dia que essa pessoa ouvir essa oração, mais ela será abençoada, mais ela estará fortalecida e não terá medo de nenhum mal. Em nome de Jesus. E você que crê, respira agora bem fundo e diga graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Jesus desce do barco com seus discípulos. A multidão aguarda ansiosamente pelo povo ali, é bem recebido. Liberta os cativos, cura os doentes. Bem no meio do povo aparece um homem desesperado, pede a Jesus ajuda. Se prostra na areia diante do mestre, chorando, humilhado, faz a sua súplica. Senhor, a minha filha está morrendo, não sei o que fazer e vim te suplicar. Mas sei que se vieres, se pôr tuas mãos, e com o teu poder e com tua unção, a enfermidade sai e ela viverá. Acontece quando Jesus seguia Jairo para acudir sua filha, aparece uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Ela crê, enfrenta a multidão, toca nas vestes de Jesus e é curada. O mestre sente que dele sai virtude e pergunta ao povo quem o tocou. Ela logo se apresenta e conta a sua história. E Jesus diz: mulher, a tua fé te salvou.
Herodes, mais um mestre. A sua filha já morreu. Não tem por que ele vir, deixa o mestre ir, ela já faleceu. Jesus olha pra Jairo, que chora amargamente, se aproxima dele como um Deus presente. Fala no seu ouvido e diz: meu amigo, não temas, crer somente. Jesus entra na casa, o povo chorando, a menina morta, a mãe aos prantos. O velório para, ninguém falou anda. Jesus logo ordena, a menina levanta. Ela abre os olhos e torna a viver, mas quando Jesus chama tem que obedecer. Mas o segredo da vitória é só um, é somente crer. Não temas, crer, que eu saro, que eu curo, liberto, que eu mudo, que eu faço, desfaço, repasso, que eu junto, que eu levo, que eu trago, que eu firo, que eu saro, que eu tiro, que eu ponho, engrandeci, amado. Sou grande na terra, sou general de guerra. Hoje eu cheguei aqui, já mudei a atmosfera. E o que era velório na tua vida, eu já transformei em festa. Cheguei na tua casa e estou dando vida, saúde aos teus filhos, restaurando a família. E a morte que reinava não suportou minha glória, pois eu cheguei na casa, ela tem que ir embora. Recebe vida, crê somente. Estou mudando a história do fim que era eminente. E o que era velório não é mais, eu tornei festa de crente. Não temas, crer, que eu saro, que eu curo, liberto, que eu mudo, que eu faço, desfaço, refaço, que eu junto, que eu levo, que eu trago, que eu firo, que eu saro, que eu tiro, que eu ponho, engrandeci, amado. Sou grande na terra, sou general de guerra. Hoje eu cheguei aqui, já mudei a atmosfera. E o que era velório não é mais, eu já transformei em festa. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Mulher guerreira é aquela que rasga o corpo e a alma por amor à vida, por um amor maior. É aquela que levanta o rosto e o corpo marcados, mas com orgulho para o mundo ver. Ser mulher guerreira é ter um coração que bate por várias Estamos vidas. apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Por quê? Diga-me por quê, que mais uma vez seus olhos vão chorar. Por quê? Diga-me por quê, posso ver tanta tristeza em teu olhar. Por quê? Se entregar tão cedo assim, irmão? Vai amanhecer e o sol mais uma vez volta a brilhar. Por que lamentar da vida assim, irmão? Por que se você foi preparado pra vencer, então levante e continue a caminhar.
vai vencer a luta. Se você clama, Deus te escuta. Ele não deixa você sozinho, perambulando pelo caminho. Irmão, comece a cantar agora, porque teu choro chegou na glória. Deus mandou um batalhão de anjos só pra te socorrer. Tá na hora da vitória. Meu irmão, enxuga as lágrimas e chora. Tá na hora da vitória. Tá na hora da tristeza ir embora. Meu irmão, agora chega de chorar. Ouça bem o que Deus tem pra te falar, que um milagre Ele vai fazer agora. Tá na hora da vitória. Meu irmão, enxugue as lágrimas que chora. Tá na hora da vitória. Tá na hora da tristeza ir embora. Meu irmão, agora chega de chorar. Ouça bem o que Deus tem pra te falar, que um milagre Ele vai fazer agora. Entregar tão cedo assim, irmão, porque se o novo dia vai amanhecer e o sol mais uma vez volta a brilhar, porque lamentar da vida assim, irmão, porque se você foi preparado pra vencer, então levante e continue a caminhar. Irmão, você vai vencer a luta. Se você clama, Deus te escuta. Ele não deixa você sozinho, perambulando pelo caminho. Irmão, comece a cantar agora, porque teu choro chegou na glória. Deus mandou um batalhão de anjos só pra te socorrer. Tá na hora da vitória. Meu irmão, enxuga as lágrimas e chora. Tá na hora da vitória. Tá na hora da tristeza ir embora. Meu irmão, agora chega de chorar. Ouça bem o que Deus tem pra te falar, que um milagre Ele vai fazer agora. Tá na hora da vitória. Meu irmão, enxuga as lágrimas que chora. Tá na hora da vitória. Tá na hora da tristeza ir embora. Meu irmão, agora chega de chorar. Ouça bem o que Deus tem pra te falar, que um milagre Ele vai fazer agora. Meu irmão, agora chega de chorar. Ouça bem o que Deus tem pra te falar, que um milagre Ele vai fazer agora. Agora Deus tem pra te falar. Agora Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Queridos que me escutam nesta tarde, eu creio que vocês devem sentir e saber que tudo nessa vida provém de Deus. Tudo. Olha, tenha em mente que tudo nessa vida provém de Deus. No livro sagrado, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 18,
está escrito da seguinte maneira: alguém que, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vejam como o Senhor Deus nos orienta aqui a respeito de que tudo provém dele. E ele nos alerta que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, se você entrega teu caminho a Cristo, se você o aceita como Senhor e Salvador de sua vida, você com certeza será nova criatura. Agora eu quero que vocês também saibam que tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, porque foi Ele quem nos reconciliou por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação e principalmente a nossa vida eterna. Agora vejamos, deixa eu continuar essa explicação aqui para vocês. Em Cristo, quão significativa essa pequena expressão é. Em Cristo, veja bem, quão significativa essa pequena expressão é. Ela revela a posição maravilhosa do cristão diante de Deus, né? Essa posição que você, quando se torna nova criatura, você se revela diante de Deus. E sendo assim, Deus recebe a todos que tenham se refugiado no Senhor Jesus Cristo, com os seus pecados, e colocaram a sua fé nele. A sua fé em Cristo Jesus. Dessa maneira, ele os vê em sua consideração da preciosidade de Cristo. Então, quando você recebe o Senhor Jesus, através de Cristo Jesus, quando você recebe a Deus através de Cristo Jesus, o Senhor Deus, ele vê a preciosidade de Cristo. Por isso que, amados, a posição a qual os que creem foram trazidos por meio da graça de Deus, com base na obra da redenção do Senhor Jesus Cristo, essa redenção é de fato maravilhosa e perfeita. Quando Deus, vejam bem, quando Deus olha para um dos seus filhos, vê que coisa linda, vê como Deus nos ama maravilhosamente bem. Quando Ele olha para um dos seus filhos, Ele vê Cristo. Entenderam? É uma coisa linda. Quando Ele olha para mim, para você que já entregamos nossa vida aí para Ele, Ele vê Cristo. E com isso nós somos santos. Nós somos santos nele. Por isso que nós somos santos através de Jesus Cristo. E eu quero continuar dizendo para vocês que nada pode ser acrescentado à perfeição dessa posição do cristão. Como também, meus amados, não existe alguma distinção dentre os que creem. Não tem distinção entre todos aqueles que creem. Porque todos estão perfeitos nele. E isso é extremamente maravilhoso. Isso é muito bom. Isso é especial. E assim nós devemos nos estimular e nós devemos nos esforçar cada vez mais para que a nossa caminhada neste mundo corresponda a essa posição na prática. E acontecendo isso,
nós iremos glorificar ao nosso amado Senhor. Se acontecer tudo isso que eu acabei de falar, nós iremos glorificar o nosso amado Senhor, com toda certeza. Com toda certeza. Por isso que você deve conhecer essa posição gloriosa. Essa posição gloriosa, ela dá ao cristão, aquele cristão que é fiel, que é correto, que vive uma vida santificada. Ela dá grande alegria e lucro espiritual. Olha que bênção. Olha que bênção. Se você quer ter tudo isso, seja um cristão fiel. Além do mais, ele ainda recebe forças para servir ao Senhor com toda a devoção. Agora eu digo uma coisa, viu? Se a minha fé e a sua diminui, meus amados, nossos corações irão se esfriar, com toda certeza. Se a nossa fé diminui, nosso coração vai ficar lá, morno não, vai ficar frio, gelado. Agora, então, dessa maneira, pode acontecer facilmente que nos gloriamos na aparência e não no coração. Quando se esfria, porque nós saímos um pouco do caminho do Senhor, ou não damos a devida atenção, ou não seguimos corretamente os seus caminhos, isso facilmente irá nos gloriar na aparência e não no coração. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Tudo isso em relação à nossa posição. Agora, a graça que trouxe esse privilégio, aí sim, é desconsiderada. E como consequência, perdemos muitas bênçãos. Viu? A graça que trouxe esse privilégio, ela é desconsiderada. E como consequência, perdemos muitas bênçãos. Por quê? Porque nós estávamos na aparência e não no coração. E aí, por quê? Principalmente um mistério tudo isso. É que a nossa fé diminuiu. E quando a nossa fé diminui, nós esfriamos, nós caímos no gelo. Aí tudo vai de água abaixo. A avalanche se aproxima, se espalha pelo mundo espiritual e você perde a sua bênção. E por esse motivo é que a lembrança, nós estamos lembrando agora, a partir de agora, e sempre iremos lembrar de que tudo isto provém de Deus. Por isso esse texto que eu citei acima, 2 Coríntios 5, 17 e 18, é muito importante. É muito importante. Procure ler com calma, devagar, entendendo, mastigando, engolindo as palavras que ele disse aí nesses versículos, e você irá entender muito mais do que Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. O deserto não é lugar de moradia, não se fica de passagem, é lugar para aprender com Deus. Deserto é aonde Deus ensina, muda os nossos pensamentos, implanta os pensamentos seus. Deserto é aonde você está, vês o lágrima rolar e o sofrimento não dá pra esconder, mas se esqueceu que o mar vermelho pra você se abrir, se esqueceu que no deserto maná do céu caiu,
Queridas, olha, presta atenção, o que é que nós achamos, o que é ser mulher guerreira? Mulher guerreira é aquela que parte várias vezes em uma mesma vida, que sangra de dor, de ansiedade, de medo, e assim mesmo continua batendo de amor e esperança. É mesmo assim. Eu creio que você... Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24 diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A mudança que você tanto quer ver no mundo começa em você. Eu sei que essa afirmação pode chocar algumas pessoas que têm clamado a Deus pela transformação de maridos, esposas, filhos, patrões, etc. Pessoas difíceis com as quais temos que aprender a conviver. Existem situações que nos parecem impossíveis de serem solucionadas, como uma crise no casamento ou na vida financeira. O que eu quero dizer é que você pode hoje mesmo passar a viver sob uma nova perspectiva, uma nova ótica. Não é que seus problemas serão solucionados, mas Deus pode te capacitar para enfrentá-los da melhor maneira. Não é que suas dívidas vão desaparecer, mas o Senhor pode te dar uma habilidade para administrar seus recursos de forma que você consiga viver com o pouco que tem recebido. Elimine os maus hábitos que têm prejudicado a sua vida. A palavra de Deus diz que devemos tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de sermos tratados. Você só pode colher aquilo que planta. Muitas pessoas reclamam que não recebem amor, carinho e atenção, mas na maioria das vezes, essas mesmas pessoas também não dão amor, carinho e atenção para ninguém. Paulo orienta os efésios a deixarem a velha maneira de viver e a renovarem o seu modo de pensar, de forma a se tornarem mais semelhantes a Deus, em santidade e em justiça. Jesus é o nosso referencial. Ele foi perfeito em tudo e nós devemos imitá-lo. Procure mudar seu comportamento. Seja mais amável com as pessoas. Seja mais gentil e mais tolerante. Coloque no seu vocabulário as expressões bom dia, boa tarde, boa noite. Diga obrigado quando alguém fizer algo para você. Converse com as pessoas olhando nos olhos, pois isso demonstra que você dá importância a elas. Saia das redes sociais e visite alguém que você não vê há muito tempo. Faça o bem sem esperar nada em troca. Brinque com seus filhos, organize um passeio com a família. Trate as pessoas com educação, respeito, de forma educada. Ame mais e julgue menos. Ao invés de condenar, se coloque no lugar do outro e procure entender por que ele age dessa forma. Coloque essas coisas em prática e você vai perceber que haverá uma mudança ao seu redor. O Senhor te fará valorizar as pequenas coisas, como o sorriso de uma criança, o abraço de um amigo, a presença da sua mãe, do seu pai ou dos seus irmãos, porque só quem já os perdeu ou está longe é que entende como dói a ausência deles. Seja grato pelo que você tem. Por mais que você esteja enfrentando problemas na sua vida ou na sua casa, lembre-se de que até aqui o Senhor te ajudou. Quando você muda, tudo muda. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensine a sermos pessoas melhores. Que a gente aprenda a tratar as pessoas como gostaríamos de sermos tratados. Que a mudança que tanto esperamos comece através da nossa vida. Nos dê um coração grato, para que nós percebamos a importância das pequenas coisas que o Senhor nos concede todos os dias. Nos ajude a eliminar da nossa vida tudo o que tem nos prejudicado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira
E esse foi mais um Minuto com Deus. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Você pode até ter tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. As pessoas te rodeiam, os amigos te abraçam, mas se não tiver a paz, não dá. És alguém tão sem graça, não tendo alegria na alma, de tristeza é só chorar. De que adianta o seu trabalho, se no final é só cansaço? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é alegria em a tua aflito, levanta o que está caído, Ele dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é alegria do aflito, levanta o que está caído, Ele dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Se estás sem esperança, só Jesus é a saída. Sem Ele não dá. A nossa vida aqui é curta, o homem vai e não sabe se volta. Sem Jesus não dá. Por favor, me escute agora, mande a tristeza embora e vem comigo cantar. Vai sentir a diferença quando Ele entrar na sua vida. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá.
Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Muito bem, vamos para a bendita palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 2. Eu vou fazer um rápido resumo para você do livro de Esther, para você que não conhece a história dessa moça. Esther, uma judia, órfã. Ela perdeu o pai, a mãe, e foi criada por um primo. E a rainha Vasti, que era a rainha do rei Xerxes, o contrariou. E o rei Xerxes, então, abandonou a rainha, condenou a rainha, por causa da sua insubmissão. E ele, então, queria escolher uma nova esposa e baixou um decreto para que todas as virgens se apresentassem para uma seleção, para se tornar a nova rainha. Não era voluntário, era obrigatório. E essas moças passaram por uma seleção e por uma preparação durante um ano inteiro para passar pelo test drive do rei. Coisas culturais. E Mardoqueu, primo de Esther, leva então sua prima para que ela fosse cuidada por Hegai, o homem que cuidava do harém do rei. E ele orientou essa moça. E aquela que fosse escolhida por Xerxes, todas fariam parte do seu harém, mas aquela que fosse escolhida por ele se tornaria rainha. E Esther foi tornada rainha. Logo depois que Esther foi feita rainha, houve uma grande perseguição sobre o povo hebreu, sobre o povo de Deus. E simplesmente pelo fato de Esther ser a rainha, esse povo foi poupado do extermínio total e absoluto. Porque ela estava no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. Esse é o resumo da história de Esther. Mas eu queria ler com vocês o capítulo 2, que aconteceu logo depois do episódio em que a rainha Vasti enfrenta o rei Xerxes. E ele então muito se indignou e a rainha foi deposta. No verso 1 do capítulo 2 diz assim: algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém.
Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 10º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Vamos até aí. Aqui faz um panorama geral daquilo que eu te falei, e você entende quem Esther era, como ela foi parar, onde ela foi parar, e que ela era favorecida. Ela achava favor diante das pessoas com as quais ela convivia. E Esther teve que passar por um processo. Às vezes você vê uma pessoa e você acha que só a beleza dela abre portas, pode até ser. Mas só a beleza de Esther certamente não foi o que atraiu a atenção de Hegai. Quem era Esther? Quem era essa moça que todos se agradavam dela? A gente vê uma pessoa transformada, uma pessoa curada, uma pessoa usada por Deus, uma mulher especial, uma mulher que se destaca, mas você não sabe o que ela passou para chegar aí. E hoje a gente não quer passar por processos. A gente quer que Deus resolva a nossa situação. Nós somos a geração da tecnologia, né, gente? Hoje, a gente não tinha celular até alguns anos atrás. Era telefone de ficha. Você não tem nem, muitas aqui não tem nem ideia do que isso seja. A expressão caiu a ficha, para muita gente, não faz muito sentido. Só repete porque viu a mãe falando. Vai cair a ficha quando completava a ligação, né? Você põe a ficha para falar, era no orelhão. Muita gente não tinha telefone em casa. Eu fui ter telefone em casa, eu tinha 15 anos. Eu não sou velho, eu sou vintage. O negócio é que, mas hoje a gente vai dar um download de qualquer coisa, você fica, aquela rodinha, dá uma impaciência. E a gente ironicamente, a gente pega, faz assim como se fosse movido a manivela, a gente se inquieta, mas Deus não mudou. Os tempos mudaram, mas Deus continua sendo um Deus de processos. Se você planta uma semente hoje, você não vê ela brotando amanhã. Vai demandar tempo. Aquela semente tem que morrer. Que processo lindo, né? Aí sai um brotinho, e você vai nutrindo, você vai alimentando, você vai cuidando, dando a medida de água certa, e aí ela cresce, se fortalece, atravessa estações, aí ela floresce, frutifica. Você plantar um pé de jabuticaba hoje, você não vai comer jabuticaba ano que vem, gente. E põe verão, primavera, nesse processo, né?
Deus não mudou. E Ele não vai andar depressa com as coisas só porque você quer. E os processos são necessários para você chegar onde Ele quer que você chegue, para que você cumpra o seu propósito. Não pule etapa, não queime etapa, porque vai dar problema. Toda vez que a gente queima etapa, a gente não quer viver alguma coisa, porque essa coisa é ruim, vai dar ruim lá na frente. As mães não querem criar os meninos hoje, quer delegar. Põe na escola cristã, leva para a igreja, na escolinha dominical, faz alguma coisa pelo meu filho, porque eu estou ocupada. Ele não dá trabalho, você não quer ter trabalho com ele aos 5 anos, você vai ter aos 45. Hoje está dizendo, aí tem uma pesquisa recente que saiu que os homens estão amadurecendo aos 45 anos. Desanimador. E a culpa de quem? A gente vai viver a nossa vida e sente culpa. Toda boa mãe sente culpa, gente. Quantas mães nós temos aqui? Deixa eu ver. Você sabe o que eu estou falando. O ser mais culpado da face da terra é a mãe. E mesmo quando a gente não tem culpa, a gente tem. Porque os filhos falam com a gente, é culpa da minha mãe. Até Freud falou que a culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Jesus, ajuda a gente, Jesus. Põe a mão na gente aqui. E olha, o Senhor tem uma coisa com a mãe, gente, porque é a mulher mais especial da Bíblia. Não foi Esther, a rainha, não foi a prostituta Raabe. A mulher mais poderosa da Bíblia não foi a juíza Débora. A mulher mais poderosa da Bíblia não foi Ruth, a moabita, que abriu mão da sua vida para seguir a sua sogra. Também não foi Noemi, a mulher mais poderosa da Bíblia. A mulher mais poderosa da Bíblia foi mãe. O que ela fez? Foi mãe. Carregou o Salvador do universo no seu ventre. Que mulher, hein? Que mulherão. Tinha 16, 17 anos. Olha que Deus maravilhoso. Confia o filho dele para uma menina, adolescente. E ela fez um ótimo trabalho. Bendito seja Deus. Mas a gente não quer saber desse negócio, não. Não! Eu mesma cheguei a falar essa besteira. Quando eu tive a minha primeira filha, claro, alguém falou assim, quando é que vem o segundo? Aquela história do povo pilha na gente, né? O povo manda você ter o segundo, que não sei que cria, né? Tipo assim. Aí eu fui, não vem. Porque como que não vem? Você teve uma gestação maravilhosa, parto normal, tem um maridão que te ajuda. Parênteses, marido não ajuda. Marido é pai. Marido é parceiro, marido é companheiro. Marido não ajuda com o filho. Ele é pai. Não brotou dentro de mim. Ele teve bastante participação. E a participação continua, né? E eu estou ensinando isso para os meus filhos homens. Escuta aqui. O Miguel casou agora em maio. Miguel, quando você tiver filho, seja pai. Viu? Seu pai. Quando ele falou assim, mãe, eu vou casar no que vem. O quê? Como assim você vai casar no que vem? Menino, termina a faculdade. Mãe, eu vou casar no que vem. Está no final do ano, pelo menos. Não, mãe, em maio. Ai, Jesus. Miguel, você tem 21 anos, meu filho. Meu pai casou com 19. Eu já veio com o argumento todo pronto. Eu falei assim, ok, se for para você ser homem igual seu pai, pode casar. Agora você pensa bem disso, você não vai devolver essa menina, não. Seu pai não me devolveu? Você vai encarar. Quando os filhos vierem, você vai ser pai. Você vai lavar a louça, você vai ajudar. Porque se ela te ajuda a ganhar dinheiro, você também ajuda ela na louça. Uma mãe discipulando a próxima geração de homens. E ele pode deixar a mãe. E está lá uma gracinha mesmo. Lavando louça, ajudando a Thaís. Está uma gracinha. É isso aí. Nós temos que ensinar a próxima geração de homens a serem homens, mas a gente não pode deixar de ser mulher. A gente quer queimar os processos, a gente quer passar por cima, mas nós precisamos de viver aquilo que a gente precisa viver. E eu falei na minha tolice, não vem em segundo, porque eu sou egoísta demais para ser mãe. Eu usei essas palavras. Eu tenho muitos sonhos. E filho vai atrapalhar.
E eu costumo dizer que Deus ouviu e falou assim, pois é, eu te amo demais como você é, mas eu não vou te deixar do jeito que você está. Vou te dar 4 para te ensinar a ser gente. E bendito seja Deus, Ele está ensinando, eu estou no processo, né? E os processos, eles são desconfortáveis. Ninguém, gente, trocar fralda, não dormir a noite inteira, acordar de madrugada, e aquela história, eu não entendi porque que tinha campanha de amamentação. Jesus, aí agora eu entendo, né? Parece que vai soltar o bico do peito na boca do menino. Ninguém me contou essa parte. Tanta dificuldade, eu tive 4, por um bom tempo eu passei a ser marmita. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Hoje, quando eu vejo a Sofia, a caçula, ela tem 17 anos, quando todos eles estão à roda da minha mesa, eu fico pensando, bendito seja o Senhor. Valeu a pena. E vai valer mais ainda, porque o Senhor agora está trabalhando na vida de cada um deles. Porque filho de crente não é crente, gente. Deus não tem neto. E eu estou gerando agora os meus filhos, gerei com o útero, agora estou gerando com os joelhos, para que Deus complete a obra que Ele já começou na vida de cada um deles. Então, ou seja, tem uma coisa libertadora do egoísmo, é a maternidade, porque você só vai ganhando upgrade. Você orava por você, depois você passa a orar por você e para o seu marido, depois você ora por você, para o seu marido e para o seu filho. O filho 1, o filho 2, o filho 3, o filho 4. E aí você pensa, para 18 anos, pronto, cumpri minha missão, não. Agora você começa a orar pela nora. Daqui a pouco você ora pelos netos. Você só vai ganhando upgrade na vida de oração. Você vai ter que orar por alguém, pelo resto da sua vida. Glória a Deus que vocês falaram amém. Que a maioria dos outros fala assim, misericórdia. Mas para a gente, oração não deveria ser um problema, porque oração é o lugar do relacionamento. Oração é o lugar do nosso relacionamento com Deus. Não tem relacionamento sem conversa. Eu não tenho nenhum problema de conversar com o João. Converso e quero morrer conversando. Com Deus não deveria ser. Quando a gente fala em orar, você vai ter que orar pelo resto da vida, não deveria nos apavorar. Orar pelo resto da vida é normal. A gente se relaciona com Ele. Vou conversar com Ele o resto da minha vida. E a eternidade inteira. E a nossa conversa inclui os filhos, o marido, os pais, os irmãos, os amigos. Muito bem, a gente ora para Esther. E ela teve que passar pelo processo. Vários. E ela teve que passar pelo processo da orfandade. Você já pensou para uma moça, naquela cultura, ser criada por um primo? Eu fico imaginando, o texto não diz. Diz que ela se tornou órfã e que o primo, que já era mais crescido, tomou essa menina como filha, cuidou dela como um pai. Mas não fala de uma mãe no processo. Não fala de uma mulher no processo do crescimento de Esther. Não cita Mardoqueu tendo uma esposa. Pode até ser que sim, mas o texto não fala sobre isso. Então, nós vamos caminhar dentro do que o texto nos dá. Imagina para uma menina perder o pai e a mãe. Isso já é desastroso. Ser criada só para um homem. Desafiador. Nós também temos os nossos processos. Esse foi o processo de Esther. Qual foi o seu? De onde você veio? Como é que é a sua família de origem? Conflito com o pai, com a mãe? Orfandade também, às vezes você cresceu sem o pai, cresceu sem a mãe, cresceu sem os dois. Às vezes você tem exatamente o quadro de Esther na sua vida. Mas independente de ser orfandade ou não, gente, todos nós passamos por um processo desafiador na nossa infância. Algumas pessoas vivenciam abuso, como foi o meu caso. Graças a Deus eu tenho meu pai e minha mãe vivos. Pais zelosos, pais cuidadosos, pais que eu amo tanto. E dou graças a Deus todos os dias por ainda ter o privilégio de tê-los comigo. E de poder hoje cuidar deles. Mas nem sempre foi assim. Sofri abuso sexual por pelo menos 8 anos da minha infância. Sem que eles soubessem.
Marcas que a gente traz lá da infância. As pessoas olhavam para mim e falavam: oh, justamente a menina não tem os olhos claros, que pena. Você vai se sentir inadequado. Eu sempre achei, meus irmãos eram mais velhos do que eu, sou a caçula. Eu ouvia dos meus irmãos assim: mamãe e papai acharam você no lixo. Você não é nossa irmã. E por uns 2 anos eu acreditei nisso. Parece uma bobagem, parece brincadeira de criança, mas isso gerou marcas em mim. Então, eu posso te contar a minha vida e você pode me contar a sua e a gente pode chorar junto. Mas eu quero te dizer o seguinte: você chegou até aqui, então o que não te matou te fortaleceu. Né? Fica essa geração mimimi. Ai, não pode bater. Ai, não pode isso. Ai, não pode aquilo. Eles entram na adolescência sem resistência nenhuma. A namorada termina com eles cortam os pulsos. É o que eu estava dizendo da história da culpa. Nós, mães, sentimos culpa porque trabalhamos fora, porque nos dedicamos à nossa carreira. E aí a gente quer compensar isso com coisas materiais. Ou então com a ausência de correção. Eu ouvi mulheres dizendo: não posso corrigir o meu filho. Eu passo o dia inteiro fora de casa, trabalho a semana toda. Quando eu estou junto com ele, eu vou corrigir? Vai corrigir, porque isso é ser mãe, isso é amar também. Dar limite é amar também. E eu dou graças a Deus por cada surra de vara que eu ganhei da minha mãe. Bendito seja Deus, porque senão sabe-se lá Deus o que ia ter dado. E a maturidade me faz olhar para trás e agradecer pelos nãos dos meus pais. Tinha momentos da minha vida que eu odiei meu pai, por causa dos nãos que ele me disse. Mas ele não estava nem um pouco preocupado se eu estava odiando ele, não. Ele só queria que eu obedecesse. E eu falava: tirano! Ditador! Não, ele não estava sendo ditador, ele estava me dando limite. Hoje se fala muito em democracia, em não ditadura, e isso está gerando nessa geração uma dificuldade de obedecer à autoridade. Eu sou totalmente contra autoritarismo. Abuso de autoridade é outra coisa. Mas, gente, a gente não sabe se submeter à autoridade. Obedecer regras. Uma sociedade sem regras é o caos. A gente não se submete ao marido, mas a gente se submete ao guarda de trânsito. Porque senão vai dar multa. Pois é, se você não submete ao marido, pode dar o fim do casamento. E submissão, gente, eu quero deixar claro que é o próximo passo, mas eu vou chegar lá. Muito bem. Esther, ela teve que lidar com a sua situação familiar. É um processo, não é o fim, não é a sepultura. E às vezes você passou por processos difíceis na sua infância, na sua família de origem, que você ainda não resolveu. E você precisa resolver. Você precisa de perdoar se você tem alguma coisa pendente lá na sua infância. Porque senão isso vai refletir na sua família que você construir. Isso vai refletir nos seus relacionamentos hoje. Isso vai refletir na sua sexualidade. É incrível. Hoje a gente fala muito sobre as questões do homossexualismo. O homossexualismo é apenas um sintoma de uma geração com problemas afetivos. Não tem uma boa relação com os pais, não tem diálogo, não tem carinho, não tem amor, não tem verdade. Por quê? Porque a mãe e o pai lá nos anos 70 acreditaram nas mentiras do sexo, drogas e rock and roll. Quebraram alianças, entraram num caminho que é oposição à palavra de Deus. Claro que ia dar problema. A colheita chega, gente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E o que tem plantado as gerações antes de nós? Abandono, egoísmo, relacionamentos interesseiros, o sexo fora do casamento, todo mundo pega todo mundo. É claro que ia dar ruim uma hora, gente. Então nós temos que fazer um caminho de volta e deixar Deus trabalhar no processo. Então se você precisa de perdoar alguém, perdoe. Se você precisa de ligar para alguém, faça essa ligação.
se você precisa de exercitar um olhar mais generoso. Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a entender um tanto de coisa que minha mãe fez comigo. Eu comecei a entender os nãos, mas nem todo mundo tem esse privilégio de se tornar mãe, porque quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Então eu comecei a entender, quando eu comecei a educar os meus filhos, eu comecei a entender e a perdoar a minha mãe. E a entender e falar, puxa, minha mãe tinha razão. Puxa, graças a Deus que meu pai fez isso. Mas muitas de nós não temos isso, porque a gente ainda não teve filhos. Ou nunca os teremos, os filhos biológicos. Mas a gente precisa de pedir o Espírito Santo de Deus para nos atravessar, para nos dar uma outra perspectiva e de parar de, sabe, de arrastar um defunto. Ai, eu não tive pai. Ai, meu pai era alcoólatra. Ai, minha mãe me abandonou, por isso que eu sou assim. Para, você tem o Espírito Santo de Deus e Ele pode te curar do seu passado. Ele pode te fazer triunfar mesmo quando seu pai e sua mãe fracassaram. Essa é a lindeza do Evangelho de Jesus Cristo. Resgate. Deixa o Senhor fazer. E da base Esther da passou pelo pirâmide para ali. processo de lidar com as circunstâncias alheias à sua vontade. Gente, quando veio dar uma ordem, eu fico imaginando se Esther tinha sonhos, se ela gostava de um rapaz. Eu meio que duvido que Esther foi toda alegrinha. Possibilidade de ser rainha. Acho que não. Acho que ela ficou pensando, e se eu não o Xerxes não gostar, e se eu não gostar dele? E se ele for bruto comigo? E se... Não é porque ele era o rei, gente, que era garantia de beleza, de virilidade, de poder, de força, dele ser cheiroso. Então eu fico imaginando as inseguranças de Esther, as dificuldades de Esther. Era uma situação que surgiu. Eu fico pensando o que ela planejava sobre se casar. Talvez teceu tantos sonhos. Puxa, eu vou ter os meus filhos. Eu quero cuidar dos meus filhos. Meu pai e minha mãe morreram tão cedo. Eu quero cuidar dos meus filhos. Sei lá, os sonhos que ela tinha. Eu tenho certeza que você também teve que lidar e tem que lidar na sua vida com circunstâncias que não são exatamente o que você queria. É ou não é? Eu tenho. Eu tenho que lidar com situações que eu pensei, meu Deus, eu sonhei outra coisa, eu queria outra coisa. Mas é isso aí que tem para hoje, filha. Então o que você vai fazer? Você pode sentar e ficar chorando, e reclamando, e murmurando, e atrasando o processo de Deus na sua vida. Gente, o povo de Israel ficou 40 anos dando volta no deserto, por quê? Porque não acreditou que Deus era fiel para cumprir suas promessas, e no processo eles ficaram, ó vida, ó céus, ó azar. Quanto mais você reclama, pior fica, gente. Eu te garanto isso. Quanto mais você reclama, mais você atrasa a bênção de Deus na sua vida. Isso aí, então para de reclamar e começa a agradecer. A palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você fica assim, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Então agradece. Agora, agradecer quando está tudo bem, gente, é fácil. Foi mais que sua obrigação. Agora, agradecer no meio das circunstâncias adversas à sua vontade é a declaração. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao término do nosso programa nesta tarde abençoada de hoje. Muito obrigado, Senhor, meu paizinho querido, obrigado por mais uma etapa vencida nesta tarde de hoje. E eu quero pedir ao Senhor bênçãos inúmeras, bênçãos contáveis para todas as mulheres do mundo inteiro, que neste dia está sendo comemorado e homenageado. Um dia festivo para todas as mulheres, porque ser mulher é chorar de alegria e muitas vezes sorrir com tristeza. É cancelar sonhos em prol de terceiros e acreditar quando ninguém mais acredita. E ainda tem mais, é esperar quando ninguém mais espera. É mesmo assim, todas nós mulheres somos assim mesmo, em nome de Jesus. Então eu deixo para todos meus parabéns,
a todas as delicadas, fortes, guerreiras, românticas, enfim, mulheres. Para todas as mulheres, o abraço do programa Manancial de Água Viva, da pastora Reni e de Rádio Missões, em nome de Jesus. Tenham um bom final de tarde, uma noite maravilhosa, neste dia comemorativo ao Dia Internacional das Mulheres. Fica na paz, Deus abençoe a todos e eu deixo para todas vocês. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.